Então, meus irmãos, gostaria de pedir que os irmãos abrissem o seu material, né? Pequenas cartas, grandes verdades. Nós iniciaremos o capítulo 13 hoje, né? Então, por ele ter algumas particularidades, né, nós iremos pular a etapa do resumo, né, que a gente sempre faz, a revisão do capítulo 12. Mas os irmãos podem perfeitamente acompanhar no nosso canal do YouTube, né? Todas as mensagens estão lá, sendo colocadas semanalmente, né? E isso, para nós, é um grande privilégio, né? Uma bênção, porque nós podemos revisar com mais calma, podemos anotar, podemos grifar, e dessa forma, a gente, com menos distrações, né? A gente pode até prestar atenção em coisas que a gente não pegou durante a EBD. Então, gostaria de fazer uma oração antes de iniciarmos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por essa manhã maravilhosa, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de acordarmos, de sermos trazidos, ó Pai, até aqui, para essa escola bíblica dominical, Senhor. E é um motivo de grande alegria, Pai, estar com os irmãos, aprendendo juntos a respeito da Tua palavra, sobre esse material, Pai, que traz tantas coisas profundas, Pai. Parece um material simples, mas quando nós olhamos para a Tua palavra, não se trata de coisas simples, mas de verdades profundas, ó Pai, que podemos aplicar em nossas vidas diariamente. Que o Senhor possa nos iluminar, nos conduzir nessa manhã e abençoa, Pai, cada irmão que está escutando também, que possamos ouvir e nos comprometermos a colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos diz. Nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nós temos aí como o capítulo, como título, Batalhando pela Fé, capítulo 13. Os irmãos já podem abrir aí o seu material, tá? E como sempre, né, ele sempre começa com aquela tríade, né, aquele tripé. E é interessante, né, o tripé, né, porque o tripé ele é um formato que é um formato fundamental, né? Se você colocar dois pés, né, e se você tombar para frente, você cai. Mas o tripé não, é como se fosse isso daqui, ó. Ele é mais firme, né? Então nós temos esse tripé nesse material: saber, sentir e agir. Então, baseado nesse título, Batalhando pela Fé, é que o material nos traz o tópico saber. Todo cristão salvo em Jesus tem o dever de lutar pela fé que foi entregue aos santos. Isso com conhecimento da palavra e em aversão aos que se opõem à Escritura. Está projetado ali no slide, né? Os irmãos podem acompanhar. Então, não é muito diferente daquilo que nós já vimos, já estamos ouvindo semanalmente, né? Porque a carta de João fala muito sobre isso, sobre defesa da fé, sobre a questão dos falsos mestres, né? Das heresias que estão sendo disseminadas ali na igreja. E aqui, nesse capítulo de hoje, nós já passaremos para uma outra carta, né? Que é a carta de Judas. E aqui no subtítulo Saber, ele fala que todo cristão, todos nós, salvos em Cristo Jesus, temos o dever, ou seja, a obrigação de lutar pela fé que foi entregue aos santos. E isso com conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar, né? Isso precisa ser de forma intencional. Nós não podemos vir domingo após domingo, né? Somente absorver e ficar por isso mesmo. É necessário que nós cumpramos a etapa da profundidade, né? Que a gente cave mais fundo, que nós, nos nossos lares, né? Nos nossos momentos de estudo, nós possamos meditar na palavra, nos aprofundar, buscar realmente compreendê-la. E ele ainda fala mais, em aversão aos que se opõem à Escritura. Se nós consideramos que as Escrituras Sagradas, elas são parte fundamental da nossa vida, a palavra de Deus,
ela é fundamental na nossa vida e nós não podemos caminhar com Cristo se não for por meio da palavra de Deus, então nós devemos também ter aversão, oposição também àqueles que não valorizam as Escrituras. Porque isso faz parte da nossa identidade cristã. Então, meus irmãos, o título da nossa exposição de hoje é Batalhando pela Fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus, né, ele dá o conceito de fé. O autor de Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E esse conceito ele é maravilhoso, né, porque ele é a certeza daquilo que nós estamos esperando. Nós cremos em algo que nós estamos esperando, mas nós temos certeza. Não é uma possibilidade, mas é uma certeza. Nós estamos fundamentados em Cristo. E a prova das coisas que não vemos. Nós sabemos que nós cremos naquilo que a palavra diz, e nem sempre nós vemos, mas nós confiamos no Senhor. Opa, deu um apagão aqui. Voltou. Bom, no subtítulo aqui, sentir. Aquilo que você acredita e defende como verdade constitui, em essência, aquilo que você é. Logo, defender a fé abraçada implica preservar aquilo que sustenta a sua própria vida. Então, o cristão ele precisa ter essa consciência de que aquilo que você acredita, ele precisa ser valorizado. Né? Nós não estamos aqui domingo após domingo, frequentando o nosso grupo de vida, os nossos cultos de orações, simplesmente porque isso é o que deve fazer, simplesmente porque isso é cultural, simplesmente porque é uma tradição para nós. Não, nós fazemos isso porque faz parte da nossa essência, faz parte da nossa identidade. Então, se isso faz parte da nossa identidade, nós devemos defender. Então, nós defendemos aquilo que nós valorizamos. Né? Nós defendemos aquilo que nós valorizamos. Se eu valorizo o meu casamento, eu vou defender o meu casamento com unhas e dentes. Se eu valorizo a fé cristã, eu vou defender a fé cristã. Porque a fé cristã, a palavra de Deus, ela é a essência da minha própria identidade. Então, a nossa fé é uma expressão da nossa identidade. Nós somos cristãos porque a nossa fé é um produto da obra de Cristo, da salvação de Cristo, do sangue de Cristo derramado ali na cruz. E nós sabemos que em Efésios capítulo 2, versículo 8, o famoso versículo, pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que vocês não se gloriem. Esse versículo vai ser falado mais anteriormente, né? Então não vamos explorar muito agora. E o terceiro tópico do tripé aí, né? É o agir. Já é para a prática, né? A ação. Batalhando pela fé como um santo e evitando a comunhão com quem ataca a verdade. Então, qual que é o sentido de comunhão, né? Comunhão é o quê? Você concordar com alguém. Nós estamos em comunhão porque concordamos que o sangue de Cristo nos une. Mas como é que você vai ter comunhão com alguém que ataca a sua fé constantemente? Com alguém que não confessa dos mesmos princípios que você tem? Então, é uma incoerência muito grande, né? Se você quiser se aproximar de pessoas que não professam a fé, você pode com um objetivo: proclamação do Evangelho. Falar de Cristo, falar da salvação, falar da condenação, com o objetivo também de defender a sua fé. Mas comunhão já é algo mais íntimo, né? Mais ligado. Significa concordância com aquilo que você crê. Não devemos ter compromisso com pessoas que têm como objetivo de vida atacar a Cristo. Então, já partindo para a introdução, pedir para o irmão Kaique passar no slide, nós temos aí a primeira leitura, né? Pode acompanhar aí no seu caderninho. Uma das palavras mais frequentes da Bíblia é fé. Conceito-chave
esta palavra descreve um ato que passa pela inteligência e pela vontade. Na Bíblia, fé significa confiança absoluta em tudo que Deus tem revelado. A confiança que possuímos no testemunho de Deus manifesta acerca de si mesmo. Então, fé, meus irmãos, não é somente um salto no escuro. Não é algo que eu tiro da minha cabeça, olha, eu vou crer nisso cegamente e pronto, sem considerar os fatos por trás disso. Existe toda uma fundamentação por meio que embasa a fé cristã, né? Cristo foi crucificado na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, e logo após, ele se apresentou, né, ressurreto, para aproximadamente umas 400 pessoas. Então, nós tivemos testemunhas oculares. E isso foi fundamental para que as pessoas crescem em Jesus Cristo. Principalmente os seus irmãos. Seus irmãos que estavam ali diariamente com eles, os discípulos. Muitos dos discípulos achavam que estava tudo acabado. Mas aí, quando eles viram Jesus ressurreto, eles confirmaram realmente o poder de Cristo. Ali eles tiveram um encorajamento que, aonde eles poderiam proclamar o Evangelho, eles não temeriam nada, não temeriam a perseguição, não temeriam a morte. E isso mudou significativamente o ministério dos discípulos. Nós também não cremos na palavra de Deus simplesmente porque é uma tradição, porque as pessoas me dizem, né? Examine-se a si mesmo. Por que você crê na palavra de Deus? Porque alguém falou para você que você tem que crer? Ou porque você realmente deu uma vasculhada, você estudou em outros livros que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada, ela é infalível. Todas essas características que ela mesma fala, nós podemos perceber nos fatos históricos, na arqueologia. Esses dias eu estava conversando com uma colega, né, e ela toda progressista, né, não crê em Deus, não crê na palavra. Falando, não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi feita por homens, né? E aí, aí tinha um livro de direito, né? Ela faz direito, está estudando ainda. E aí, eu acho que é Vademecum, né? Grossão o livro, né? Aí eu falei, quantas edições tem esse livro aí? Eu falei, esse livro deve ter umas 15 edições, mais ou menos, né? Pois é, a Bíblia não tem edição. E mais, a Bíblia ela tem várias cópias espalhadas, haviam várias cópias espalhadas pelo mundo, e quando juntaram essas cópias, eles identificaram que todas eram iguais, idênticas, semelhantes, sem alteração. Além desse milagre acontecer, dessa preservação por meio do nosso Senhor, havia também a preservação do material, porque é um material muito frágil, papiro, né? Então, Deus preservou a palavra de Deus para que nós pudéssemos andar nela. Não é algo vazio, né? Não é, eu simplesmente acredito porque é tradição, porque meus pais me ensinaram que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, existe uma fundamentação para tudo isso. Então é isso que ele traz aqui na introdução. Na Bíblia, fé significa confiança absoluta em tudo que Deus tem revelado. A confiança que possuímos no testemunho de Deus manifesta acerca de si mesmo. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, é que não dá para você dissociar fé da palavra de Deus. Não dá para você separar, né? São coisas indissolúveis, né? Elas estão juntas, intimamente ligadas. Não dá para você falar, olha, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Eu creio em Deus, mas não creio na palavra de Deus. Não tem como, porque nós cremos Deus por meio da palavra. Santifica-nos pela tua verdade, né? A tua palavra é a verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo é o verbo encarnado, ele é a palavra. Então, como é que nós vamos negligenciar, desconfiar de algo que é fundamental para a nossa fé, para a nossa vida? Não tem como. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Então, ela é inspirada, ela foi soprada pelo Espírito Santo. Considerou-se as características, a personalidade de cada apóstolo que estava escrevendo ali, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. Cada um tinha sua personalidade. Quando você olha para os evangelhos sinóticos, você vê isso. Cada um tem sua característica. Mateus já é mais direcionado para os judeus, Lucas um pouco mais criterioso na historicidade, né, ali do evangelho. Marcos já é um evangelho mais de ação. Então, Deus respeita a sua personalidade. No entanto, nas Escrituras Sagradas, essa inspiração ela foi soprada pelo Espírito Santo. Como é que você pega Pedro, um pescador, escrevendo com tanta profundidade? Né? Você pega outros discípulos que tinham trabalhos manuais, né? Não eram eruditos como Paulo, como Lucas também, né? Que era médico. E eles escreveram coisas profundas, né? Que nós olhamos e nós meditamos. Meu Deus, isso foi feito por um pescador. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, você já conheceu aquelas pessoas que falam, olha, eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. Você já conheceu alguém assim? Eu não acredito na Bíblia porque ela foi feita por homens, né? E os homens são falhos. Aí é que o cristão entra com o conhecimento, né? Que é aquele saber que essa tríade, esse tripé apresenta. Nós precisamos cavar mais fundo, ler livros a respeito disso. Porque a palavra de Deus, ela tem suas características, né? Mas ela não fala tudo. A respeito de arqueologia, por exemplo, nós precisamos de procurar em outros livros, né? Flávio Joséfo, que foi um escritor que falou muito, né, a respeito da história dos hebreus, né, de toda a cultura da época, e apesar de ateu, era um grande historiador. E quando os grandes historiadores eles olham para Lucas, por exemplo, eles chegam à conclusão, olha, esse aqui é um dos maiores historiadores que existem, de tanto critério que ele colocava ali no Evangelho. Então, tratando-se de fé, meus irmãos, nós temos alguns tipos de fé, né, que nós geralmente conhecemos. A fé doutrinária, a fé como convicção e a fé salvadora. A fé doutrinária é a fé, por exemplo, eu confesso a fé evangélica, a fé apostólica, alguns a fé católica, né? Quando você está dentro de uma doutrina, né, então você professa aquele tipo de fé. A fé como convicção, que seria a segunda, seria a fé que nós acreditamos, né? Eu acredito que no fim do ano eu irei viajar, ou eu tenho fé que no fim do ano eu vou passar de ano. Eu tenho fé que eu vou passar no vestibular, eu vou passar naquele concurso. Você realmente acredita que aquilo vai dar certo. E nós temos a fé que é mais importante, a fé salvadora, que é a fé que surge do próprio Deus, né? Aquilo que Efésios 2:8 fala, né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é um dom de Deus, né? Ela é dada por Deus. Já começa por aí. Se ela é dada por Deus, eu só posso ter a fé realmente se Cristo me alcançar, se Cristo vier até mim. E nós sabemos que na obra da salvação, nós não entramos com nada, né? Nós não contribuímos em nada na obra da salvação. Nós só contribuímos com uma coisa, o pecado. Nós somos pecadores, estamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo voluntariamente nos resgata. Estende a sua mão e nos traz, né, de volta para Ele. Nos traz para Ele. Então, o autor de Hebreus, né, lá no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, como falei anteriormente. A fé não é somente a causa instrumental da nossa salvação, mas também é o suporte
de interpretação do mundo por parte do crente. É aquilo que nós falamos no início. Nós somos salvos mediante a fé. Ela não é só o início, mas a fé ela está presente em toda a nossa caminhada. Quando eu estou diante de um livro em que ele fala que eu tenho que amar o meu irmão, a fé vai me direcionar para cumprir a palavra de Deus. Porque eu vou acreditar naquela palavra de Deus, que Deus está falando comigo e que eu preciso cumpri-la por obediência, por amor a Jesus Cristo. Então a fé, ela está na vida prática do cristão, ela está o tempo todo no nosso cotidiano. O justo viverá pela fé. Então essa fé, ela está sempre ligada à palavra de Deus. Gostaria de ler um pouquinho aqui sobre Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao 39. Diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, veja que a fé é fundamental. O justo viverá pela fé. E nós iniciamos pela fé, fomos alcançados pela graça mediante a fé. E devemos continuar praticando essa fé, aumentando essa fé. Os discípulos pediam a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa cumprir a tua vontade, para que eu possa te obedecer, para que eu possa compreender as profundezas do teu conhecimento. Então, meus irmãos, Jesus ele não ensinou que nós obtemos a fé, que nós entramos no reino dos céus por meio das obras. Assim como Efésios 2:8 diz. A salvação é somente pela graça, somente pela fé, e nada mais. Como eu falei anteriormente, na salvação nós entramos somente com uma coisa: o pecado. Somente aqueles que obedecem a Ele, aqueles que expressam sua fé por suas obras, realmente ouviram e foram transformados pelo Evangelho. Vamos fazer a leitura seguinte. Vivemos dias marcados pelo discurso da tolerância. A ironia está na imposição da tolerância exigida com um discurso intolerante, contraditório, sem sombra de dúvidas. Infelizmente, o mesmo discurso passou a ser aplicado nas comunidades cristãs, e verdades centrais da fé sofrem distorções. A Epístola de Judas lança desafio para batalharmos pela fé, apresentando a nocividade do falso ensino e a hora necessária de combater. O objetivo não é estabelecer um discurso de ódio em qualquer circunstância, mas identificar com sabedoria quando os fundamentos da fé cristã estão sendo atacados. Então, meus irmãos, não é que você vai viver em pé de guerra, né? Vai ser o policial ali, o caçador de heresias, não é dessa forma. Mas você estará mais atento, né, às coisas que estão acontecendo. A palavra que é lançada, as exposições que são feitas, se algo está contrário às Escrituras, está ofendendo os fundamentos da fé cristã, aí deve se ligar um alerta, né? E você não deve ser omisso a ponto de, deixa para lá, alguém vai falar. Não, você precisa procurar nas Escrituras, né, estudar e voltar lá com quem falou. Olha, eu acho que você se equivocou nesse ponto. Se eu estiver falando alguma besteira, os irmãos fiquem à vontade. Então, isso faz parte de uma igreja saudável, porque nós somos direcionados, orientados por meio da palavra de Deus. E essa palavra que está sendo pregada, ela precisa ser pregada com fidelidade e com pureza. Somente dessa forma haverá crescimento no nosso meio, no nosso arraial. Então, o que acontece? Muitas vezes, em nome da tolerância, nós vamos tolerando também essas coisas no nosso meio, né? Então, falou uma vez ali, eu acho que não vai dar nada não. Aí vai postergando, vai passando,
Isso vai aumentando, vai crescendo cada vez mais, né? E era isso que estava acontecendo na época de Judas. Por isso que Judas, ele escreve a sua carta fazendo uma saudação, e logo em seguida ele já muda o conteúdo, né? Como se ele fosse, como se alguém lembrasse ele, olha, você tem que falar disso, isso daqui é urgente. E aí ele vai e fala. Nós leremos também aqui os versículos do 1 ao 4. Então, meus irmãos, abram Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Por favor. Eu acho que eu não coloquei aqui para eu ler, mas eu vou abrir aqui. Apocalipse 2, do versículo 12 ao 17. Olha o que aqui diz. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, meus irmãos, a igreja de Pérgamo, ela estava aceitando no meio deles pessoas que disseminavam heresias que eram contrárias às Escrituras. Então, eles toleravam essas pessoas no meio deles. E isso, para o Senhor, é inadmissível. É inadmissível. Olha o que ele fala no versículo 14. No entanto, eu tenho outra coisa, algumas coisas, né, contra você. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Né? O Senhor identificou e o Senhor apontou. Então, nós temos esse chamado de identificar e de tratar. E se não for tratado, se a pessoa se negar, pregando um outro ensino contrário à Escritura, né, ela precisa ser disciplinada. Né? A igreja vai entrar com essa disciplina, né? Até o ponto de que, se não houver um arrependimento, ela é excluída, né, da comunidade. Porque é muito sério isso, a disseminação de outras heresias que são contrárias às Escrituras. A carta à igreja de Pérgamo é um brado de Jesus à igreja contemporânea. O perigo que está assaltando a igreja de Pérgamo era a linha divisória entre a verdade e a heresia. John Stott diz que o ponto da discórdia na igreja não era entre o bem e o mal, e sim entre a verdade e o erro. George Led diz que o pecado dos Efésios era intolerância rude. O pecado da igreja de Pérgamo era tolerância e liberalismo. Então veja que há um equilíbrio, né? Nós devemos ser equilibrados também. Por um lado, a igreja de Efésios era intolerante e rude, né? Ao ponto de ser grosseira. Já Pérgamo já era mais liberal, né? Aceitava aqueles que eram contrários à nossa fé no meio deles. Então, as duas foram exortadas. A palavra Pérgamo significa casado. A igreja precisa lembrar-se que está comprometida com Cristo. Que a igreja é a noiva de Cristo e precisa se apresentar como uma esposa santa, pura e incontaminada. Então, diante das distorções das Escrituras, é necessário que nós sejamos intolerantes com essas coisas.
Então, o material, meus irmãos, ele vem com essa proposta, né, de responder essas perguntas, né? Você pode acompanhar aí no seu material. Você vê que nos primeiros subtítulos, são 3, ele faz 3 perguntas: quem, como e por quê. Quem deve batalhar pela fé? Como devemos batalhar pela fé? E por que devemos batalhar pela fé? Então, de forma muito simples e direta, o material nos traz isso. Então, abram as suas Bíblias na carta de Judas, para a gente fazer a leitura em conjunto. Judas. Então, nesse primeiro tópico, nós abordaremos os 2 primeiros versículos. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados, o pecado e o destino dos ímpios. Então, meus irmãos, no primeiro subtítulo ele coloca aí, o servo de Jesus Cristo. Vou acelerar um pouquinho, tá? Porque a gente não avançou muito ainda. Os servos de Jesus Cristo. Então ele começa aí, comecemos com a leitura. A epístola de Judas segue padrão dos documentos da época, tendo a sua abertura, uma apresentação, ainda que breve, de sua autoria, seu público-alvo e saudação. Na sequência, apresenta urgência e o propósito do documento. Então ele segue o mesmo formato das cartas da época, né? Ele faz uma apresentação, ele fala quem ele é, e aí ele apresenta o público-alvo, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ele se identifica. Aí ele fala ao seu público, aos que foram chamados, amados de Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. E aí ele faz como se fosse uma oração, né? Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. Nós geralmente falamos graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele aponta 3, né? Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados, né? Você já tem tudo isso em Cristo Jesus, mas ele deseja a essa igreja que isso seja multiplicado, não somente na vida daqueles irmãos, né? Mas na vida de outros irmãos também, como se fosse uma multiplicação realmente, né, em escala progressiva. Então, o que é interessante nisso, meus irmãos? O interessante é que Judas, ele não afirma o parentesco que ele tem com Jesus Cristo, né? Em vez de falar que ele é irmão de Jesus Cristo, ele fala que ele é irmão de Tiago. Então existe um porquê disso, né? Judas e Tiago também na sua carta, ele não afirma que é irmão de Jesus Cristo, mas ele fala que é servo do Senhor, escravo. O significado de servo é escravo, que vem do grego doulos, né? Então, existe um porquê disso, né? Ele não quer ser reconhecido somente por ser irmão de Jesus Cristo. Ele não quer dar uma carteirada, né? Ele não quer aqui dizer que é apóstolo, né? Mas ele quer simplesmente se identificar no início dessa carta com os demais irmãos. Olha, eu sou um irmão igual a vocês. Né? Eu batalho pela fé, eu busco o Senhor Jesus Cristo diariamente na minha vida. Então é por isso que ele fala, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E nós sabemos que Judas, ele era meio-irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago. Então, ele não procura dar ênfase nisso. Ele informa seus leitores que ansiava por escrever-lhes sobre a salvação que tem em comum. Ao invés disso, ele nos instrui sobre o conjunto das doutrinas cristãs, o qual ele chama de fé. Insta os crentes a batalharem pela fé, de uma vez por todas, que foi confiada aos santos. Então ele já começa se apresentando, mas logo em seguida ele muda o conteúdo, né? Ele fala, olha, existe uma coisa importante que eu preciso falar para vocês. Né? Misericórdia, a paz sejam multiplicadas, mas eu quero falar desse assunto que é muito mais importante, que é urgente.
propósito de Judas parece ser polêmico. Na maior parte da sua epístola, ele ensina os crentes a se oporem aos apóstatas que se infiltraram na comunidade. É engraçado, eu até dei uma risada, né, quando eu olhei ali, estava estudando, e essa carta ela é conhecida como Atos dos Apóstatas, né? Então a gente conhece Atos, né, como Atos dos Apóstolos. Esse é Atos dos Apóstatas. Então ele fala categoricamente contra, né? Ele não fica alisando, né? Ele bate mesmo contra os falsos mestres, contra as falsas doutrinas. Então ela é muito conhecida dessa forma. Nessa carta, ele aborda vários temas, né, como a eleição daqueles que foram chamados, a perseverança dos santos, o juízo final dos incrédulos, a segurança, a salvação e a vida eterna dos crentes. O autor é apresentado como Judas, nome comum no período do primeiro século. A razão do seu uso costumeiro é devido ao significado, pois o nome Judas é a derivação grega para Judá, nome importante na história judaica, aparecendo assim pelo menos mais de 5 Judas diferentes nos escritos do Novo Testamento. Então, eu vou citar somente alguns Judas, né, daquela época. Havia Judas, filho de Tiago, né, ele era um dos 12 discípulos, também conhecido como Tadeu. Havia Judas o Galileu, um revolucionário que foi morto por causa de suas atividades subversivas. Havia Judas, Judá, né, um ancestral de Jesus. E esse Judas que nós estamos abordando aqui, que é o Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Então, a partir dessa autoidentificação de Judas, em que ele fala, olha, eu sou irmão de Tiago. Ele não quer chamar atenção para o fato que ele é irmão também de Jesus. Nós concluímos que Judas, né, o meio-irmão de Jesus, é o autor que escreveu essa epístola. Então, continuando aí no seu material, o melhor indicativo de sua autoria é a afirmação. Judas, o servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. É possível notar seu parentesco com Tiago e, consequentemente, sua consanguinidade com Jesus. Assim sendo, Judas, o autor do documento, é o irmão de Jesus Cristo. E isso é citado, meus irmãos, os irmãos que quiserem anotar aí, Mateus capítulo 13, versículo 55, né? Ele fala sobre esse Judas. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? É esse Judas que nós estamos tratando aqui. Então, eles referem-se a si mesmos, né, não como apóstolos, não como irmãos de Jesus Cristo, mas veja como eles colocam a humildade, né, no início da sua carta. Servos de Jesus. Eu sou escravo de Jesus. Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Senhor, o meu Salvador. E nós devemos lembrar que Judas, como era irmão, andou ali com Jesus. Eles tinham, os discípulos, os irmãos de Jesus, eles tinham dificuldades de acreditar nele. E eles tiveram a sua fé realmente alicerçada depois que Jesus Cristo ressuscitou. Aí sim, eles creram realmente, né, que Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Então, dessa forma, eles não tiveram medo da morte, né, porque a morte havia sido derrotada por meio do nosso Senhor, por meio do sangue do nosso Salvador. Então, Judas possui a prerrogativa do parentesco com Jesus, mas prefere fazer a apresentação como servo de Jesus Cristo, ou seja, escravo de Jesus, deixando explícito para seus leitores que ele está em condição servil, cumprindo a vontade do seu Senhor. Sua condição de servo é maior e mais importante que seus laços de sangue. Então, por que eles estão falando isso? Eles estão falando isso porque aprenderam do nosso próprio Senhor. Lembre-se que Jesus Cristo é o servo sofredor. Ele veio para servir, ele humilhou-se a si mesmo, vindo a ser um servo, né? E eu lembro muito bem, né, quando Jesus ele estava lavando os pés dos discípulos, né?
uma tarefa que era feita somente pelos escravos, somente pelos serviçais ali da casa. E ele se ajoelha, mesmo sabendo do que iria acontecer, mesmo sabendo, mesmo com angústia no coração, ele serviu aos discípulos, lavando seus pés e ali cumprindo a palavra de Deus. Então, observemos, por exemplo, o início das cartas, por exemplo, de Tiago. Tiago, servo de Deus e Senhor Jesus Cristo, e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Segunda carta de Pedro. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E a carta de Apocalipse, João fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos o que em breve há de acontecer. Então, para eles, Jesus Cristo era o Senhor e a única relação possível com ele era a de servo. Então, eles deixaram para lá o fato de eles serem irmãos, né? O fato de serem apóstolos, de realmente andarem com Cristo, para se auto-intitularem servos, escravos do Senhor. Essa consciência do senhorio de Cristo e da condição deles de servos era superior, inclusive aos laços de sangue. Judas não se apresenta como um irmão de Jesus, mas simplesmente como seu servo. A submissão de Judas ao seu irmão carnal, que era ao mesmo tempo Deus encarnado, o Senhor de tudo e de todos, era superior a qualquer laço terreno e humano. Então, continuando no nosso material, no segundo subtítulo, os escolhidos de Deus. O versículo 1, além de apresentar o autor do documento, também faz uma descrição daqueles que são convocados a batalharem pela fé, usando uma tríade para fazer a apresentação. Aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele descreve. Aí aqui ele vai falar, né? Os escolhidos de Deus, ele vai falar os chamados, os amados e os guardados em Jesus Cristo. E aqui o material ele nos traz algumas informações. Chamados significa o quê? Convocação divina, chamado particularizado de Deus para a composição do seu povo. Então, procurei o significado, né, de chamado, vem do grego kletos. E chamado, ele tem esse significado, né? Você foi chamado, por exemplo, para um casamento. Né? É um privilégio, você foi chamado, a pessoa, dentre muitas pessoas, ela considerou que você era importante para estar naquele momento, né? Se regozijando, se alegrando junto com eles, nesse momento tão importante de suas vidas. Você foi convidado para um banquete. É um privilégio também, assentar-se à mesa com aquelas pessoas que desejam estar conosco. Você foi convidado para desempenhar algum ofício. Você foi convidado. Mas eu gosto mais de outro termo, né? Outro significado, que significa convocado. Porque quando você é convidado, você até tem a opção, né? Às vezes você não está naquele dia bom, né? Fala assim, eu acho que eu não vou não, porque eu estou com o dedinho do pé aqui doendo, né? Eu acho que eu vou ficar em casa. Né? Mas, às vezes a gente vai também, né? Porque é um privilégio tão grande ser convidado que a gente passa por cima de várias coisas, né? Às vezes a gente está doente, com febre, e a gente vai lá, faz o social e vai para casa descansar. Mas convocado, meus irmãos, não tem opção. Você é convocado. Né? Quem já se alistou no exército aqui sabe que não tem como fugir, né? Ou então vai preso, né? Já é mais sério. É bom você se apresentar, fazer tudo direitinho. É o serviço obrigatório, né? Então, a sua participação e presença, ela é oficialmente solicitada. É um pedido especial, na qual a recusa não é uma opção. Você não pode recusar, você foi convocado. Se tiver uma guerra, a nação chamar os homens, nós seremos convocados e deveremos estar lá. Né? É, né? Então, meus irmãos, você acha que Paulo ele foi convidado ou ele foi convocado?
ali na estrada rumo a Damasco, né? Aonde ele perde a visão e ele só ouve a voz do Senhor. Será que ele foi convocado? Ou será que ele foi convidado? Será que ele tinha opção? Mas nós sabemos que a salvação, ela não é por imposição, né? Mas o Senhor nos atrai com sua benignidade. O Senhor considerou as particularidades de Paulo e fez com que ele chegasse à conclusão: esse é o Senhor Jesus Cristo, esse é o meu Salvador, né? E ali houve toda a questão da regeneração. Ele tinha um coração de pedra, Deus transformou esse coração de pedra em um coração de carne, capaz de obedecer às suas leis, de amá-lo, de contemplar a excelência de Cristo. Então, o interessante é que chamado significa kletos no grego. E eu lembrei de uma palavrinha muito importante, que é do Espírito Santo, né? Parácletos. Parácletos, ele foi chamado também para estar junto conosco, para nos conduzir, para estar junto conosco, participando das lutas, nos auxiliando, né? Ele é o Consolador, ele nos convence do pecado, ele nos leva ao arrependimento. Então, o Espírito Santo, ele é um Parácletos. E nós que somos chamados, estamos com esse significado, né, de convocação, de realmente sermos chamados para a proclamação do Evangelho, para exaltar o nome de Cristo aonde nós estivermos. Então nós temos alguns versículos que falam sobre isso. Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, Paulo aqui está falando, eu não fui só... eu não escolhi ser apóstolo, mas eu fui convocado para ser apóstolo. Apocalipse 17:14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados. Lembra? Todos aqueles que foram convocados irão à guerra. Nós também venceremos com ele, escolhidos e fiéis. Então, ser cristão, de acordo com a Bíblia, não é primariamente uma decisão pessoal que o homem toma, mas é uma resposta ao chamado soberano de Deus, mediante a pregação do Evangelho. Em João, capítulo 15, versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E, para a gente finalizar aqui, antes do nosso intervalo, abra Romanos, capítulo 8, versículo 28. São 2 versículos, mas versículos bem importantes. Romanos 8, versículo 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Então nós vemos essa palavra, esse chamado. Às vezes nós passamos por essas palavras de maneira muito rápida, apressada, né? E a gente não medita muitas vezes. Ah, você foi chamado. Ah, tudo bem. Aí vai fazer outra coisa, esquece, né? Mas não, nós fomos chamados, meus irmãos. O Senhor nos chamou. O Senhor nos convocou. E Judas, ele está trazendo essa palavra, não é à toa. Você foi chamado para batalhar pela fé, para defender a fé, para se posicionar, para não se omitir. Então, de tal forma que essas 3 palavrinhas, né, nós ainda falaremos das outras 2. Amém? Vamos para o nosso intervalo. Retornando no nosso estudo aqui. Pode procurar no seu material aí. Ele fala dessa tríade, né? Chamados, amados e guardados. E agora ele está falando de amados de Deus. Acompanhe no seu material. A preposição em
apresenta uma posição fixa de tempo e estado. A palavra amado significa separado para o sagrado, consagrado. A ideia de ser santo em estado inalterável, pois estão e foram separados para o sagrado de Deus. Então, ainda no versículo 28, né, que nós lemos antes de terminar, Paulo fala, né, que o amor de Deus pelos seus é um amor incondicional, soberano e imutável. Ele fala ali, né, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou, ou seja, declarou justo. Aos que justificou, a esses também glorificou. Então, meus irmãos, amados em Deus. Nós muitas vezes passamos por essas palavras, chamados, amados, e não prestamos atenção. Nós somos amados por Deus. Amados por Deus. E isso é muito importante, porque há momentos em que a gente não se sente, né, cuidado, não se sente amado diante de um sofrimento, diante de uma dificuldade. Mas a palavra de Deus, ela é viva, meus irmãos. Ela é viva e eficaz. E ela está falando aqui. Vocês são chamados e amados em Deus. No Monte da Transfiguração, Deus Pai fala aos irmãos que estavam ali, Pedro, Tiago, né? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, ele direciona essa palavra de amado a Jesus Cristo. E aqui Judas está falando para nós somos chamados e somos amados. A gente geralmente dá importância para uma coisa quando a gente não tem. Né? Quando a gente não tem saúde. Aí a gente pensa com mais afinco, né? Por saúde, né? Eu quero saúde, Senhor, me dá saúde. Nossa, eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo, mas essa condição aqui está me atrapalhando. Da mesma forma, aquela pessoa que passa por uma tristeza profunda, ela quer alegria, ela quer ser amada, se sentir amada por Deus. Mas aqui a palavra de Deus está falando categoricamente, vocês são amados por Deus. E isso não muda, porque o amor de Deus, ele é imutável, né? O amor de Deus também, ele é irresistível. Então, amados de Deus, amados em Deus, é uma expressão que só pode ser aplicada aos cristãos. Porque Ele nos ama. Romanos 8, versículo 35 ao 39, fala muito sobre isso. Paulo fala isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, parece ser uma palavrinha simples, mas você já tentou falar para alguém que não quer nem saber, não quer nem ouvir, que está em uma tristeza profunda, você já tentou convencê-la de que ela é amada por Deus? É muito difícil. E é por isso que nós temos que ter a palavra de Deus viva na nossa mente, porque nós dependemos dela. É o fundamento da nossa fé. Nós caminhamos, iniciamos por ela e continuamos por ela. Quando nós olhamos para essa palavra, pela fé, ela tem que encher o meu coração. Ela tem que transformar a minha mente, de tal maneira que eu me sinta constrangido de permanecer em tal situação. Precisa gerar mudança
na minha vida. Essas realidades que Judas está afirmando em sua carta passam despercebidas. Geralmente damos mais valor quando somos desprovidos delas. E tem uma terceira palavrinha que é guardados em Cristo. Além de ser chamado, amado, nós somos guardados em Cristo. Então veja que Judas está, de certa forma, motivando esses irmãos em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Porque ali haviam vários falsos mestres, heresias que eram disseminadas, e os falsos mestres, eles continuam sendo mestres. E dentro de uma igreja, de uma comunidade, há vários níveis de maturidade cristã. Há aqueles que são novos na fé, que ainda estão bebendo leite, né? O alimento ainda é mais líquido, né? Papinha, mas tem aqueles que são mais maduros na fé. Esses irmãos, né, que são mais maduros, eles são, todos nós somos chamados, né? Mas esses irmãos, por conhecerem mais da palavra de Deus, eles têm mais propriedade e são mais duros, né, para poder cair nessas ciladas que o inimigo nos coloca. Então, guardados em Cristo, acompanhando o seu material, protegidos contra qualquer ataque. A melhor maneira do salvo mostrar sua gratidão pela dádiva da escolha divina é buscando ser obediente ao Senhor. Uma vida grata que entende a dimensão de sua salvação. É uma vida que batalha para preservar o bom nome do Senhor. Então, nós fazemos isso, batalhamos pela fé, nós nos posicionamos por amor a Cristo, por gratidão pelo que Ele fez. E não somente por obrigação. Há um sentimento de gratidão. O Senhor me salvou. A minha fé faz parte da minha identidade. Então, por isso eu vou me posicionar. Porque Ele não está atacando um conceito. Está atacando aquilo que eu sou. Né? Se alguém lhe perguntar, quem você é? Você vai falar, eu sou um contador. Sou um administrador lá da CAE. Não, eu sou cristão. Essa é a minha identidade. Né? Então, a nossa profissão, os nossos afazeres aqui nesse mundo, eles ficam em segundo plano. Nós somos cristãos. E esse é o nosso chamado. E nisso nós somos amados e somos guardados também. Por que Judas está falando isso? Porque ele quer encorajar aqueles irmãos, afirmando que eles são guardados. E existe uma doutrina muito importante aqui, que é a perseverança dos santos. Né? A perseverança dos santos é aquela doutrina que diz que se Deus iniciou a boa obra na sua vida, Ele irá terminar até o fim dos dias. Então, não importa se você passa por tribulação, é por isso que Paulo fala aqui em Romanos, né? O que vai nos separar do amor de Cristo? Será a fome? Será a angústia? Será a dor? Será a profundidade? Será anjos ou demônios? Não, nada nos separará do amor de Cristo. Essa é a doutrina da perseverança dos santos, que está implícita aqui nesse versículo. Guardados em Cristo, protegidos por qualquer ataque. Então, meus irmãos, o apóstolo João diz em sua carta que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado e são guardados pelo próprio Deus. Como diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não permanece no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Então, nós nascemos de Deus. O velho homem morreu. Agora eu sou nova criatura em Jesus Cristo. Né? Eu fui feito para quê? Deus me alcançou para fazer a sua vontade, para cumprir o propósito que Ele preparou, as boas obras que de antemão Ele preparou para nós estarmos nela. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz assim também, mediante a fé, somos protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Então, continuando aí no nosso material, os alcançados pelas bênçãos. Os alcançados pelas bênçãos. Então,
aqui é a oração de Judas, né? Judas ele está falando, ele está orando para que isso se multiplique na vida daqueles irmãos. A misericórdia, a paz e o amor. A misericórdia, a paz e o amor. Como saudação, ele deseja em 3 partes, dádivas que devem ser multiplicadas na vida de seu público. Então, a misericórdia, a graça e o amor eram com certeza bênçãos divinas, muito necessitadas nas circunstâncias dos leitores da carta de Judas. Então, Judas ele está considerando, olha, vocês já têm a misericórdia, a paz e o amor, mas eu quero que isso se multiplique na vida de vocês, de maneira que não falte, de maneira que seja suficiente para que vocês possam enfrentar qualquer tipo de dificuldade, inclusive os ataques que vêm desses falsos mestres. Misericórdia significa boa vontade para o aflito. Seu desejo é que a misericórdia de Deus sustente os irmãos em tempos de aflição. O que significa misericórdia? Significa bondade, amor e graça de Deus para com o ser humano, manifestados no perdão, na proteção, no auxílio do atendimento às súplicas. Então, nós devemos lembrar, meus irmãos, que a bondade, a graça de Deus, né, ela é parte, são atributos do nosso Senhor. No entanto, a misericórdia, ela é algo voluntário, né? Ele escolhe ser misericordioso para conosco. Então é por isso que quando nós meditamos nessa palavra, nós compreendemos o quanto Deus é bom, quanto Deus ele é longânimo, né? Ele é tardio em irar-se, porque escolhe ser misericordioso com você todos os dias. Ele escolhe, porque ele é bom em tudo que ele faz, ele é amor, ele é graça de Deus. Então, que a misericórdia de Deus ela seja renovada, né, em nossas vidas todos os dias. Paz significa segurança e calma necessária quando o mal chegar. Harmonia e concórdia. E é interessante, meus irmãos, porque o dia mal chega. Os irmãos podem ter certeza disso. E é por isso que a gente precisa estar sempre se aprofundando, buscando na palavra de Deus. Isso que a gente bate tanto na tecla, né, de, olha, vamos ficar mais juntos, né? Frequente o seu grupo de vida, venha no culto de oração. Meus irmãos, nós devemos nos fortalecer a cada dia, porque quando o dia mal chega, a gente não pode ser achado despreparado, mas a gente precisa estar alicerçado no nosso Senhor. A nossa casa ela precisa estar construída na rocha, né? De tal forma que pode vir vento, pode vir tempestade, ela vai permanecer ali firme. Então Paulo fala lá em Filipenses capítulos 4, versículos 6 e 7, eu gosto muito desse versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, ore. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas para isso, precisa o quê? Precisa intencionalidade, precisa reconhecer de que eu não faço nada se não for por meio de Cristo, se não for por meio da dependência do Senhor. E para isso eu preciso dobrar o meu joelho, eu preciso gastar tempo de leitura, eu preciso me aprofundar na palavra de Deus, para que eu obtenha essa paz que excede todo o entendimento. Se você tem dificuldade de oração, aí é que você tem que investir em oração. Se você tem dificuldade com leitura de livros que te dão mais entendimento, aí é que você tem que investir. A gente tem que fazer aquilo que a gente não gosta, aquilo que é mais difícil, de tal forma que aquilo vire um hábito na nossa vida. E a oração e a leitura da palavra faz parte da vida do cristão, né? Nós vamos passar a fazer isso na eternidade, continuar fazendo na eternidade. E o terceiro tópico seria o amor. Nós já falamos que somos amados, né? Então muitas coisas já foram faladas. Proteção e segurança diante do perigo. Vínculo que liga a harmonia na igreja. Amor sempre é indivisível. O amor a Deus não é real sem amor ao irmão. Este, porém, nem mesmo é possível sem o amor de Deus. Então,
Aqui há uma coisa que é indivisível, meus irmãos. Você não pode amar a Deus e odiar o seu irmão, né? Uma coisa depende da outra. Por quê? Porque como é que você vai amar a Deus? João fala sobre isso na sua carta. Como é que você vai amar o seu irmão, a quem você vê, né? A quem você está vendo, e amar a Deus a quem você não vê, né? João ele faz essa reflexão. Como é que você vai amar a Deus a quem você não vê e vai amar o seu irmão a quem você vê? Então você precisa entender, compreender que o amor que você recebe de Deus, ele precisa ser multiplicado também na vida do seu irmão. Judas está falando aqui que o amor, né, ele vai ser multiplicado na vida desses irmãos. Mas se você recebeu, você também dá. Se você recebeu misericórdia, você dá misericórdia. Se você recebeu amor, você dá amor. Você não retém aquilo que você recebe de graça e pela graça. Então esse entendimento precisa estar firme na nossa mente. O nosso relacionamento vertical, né, com o Senhor, ele vai determinar o nosso relacionamento horizontal, né? Então, se você tem algum problema de relacionamento, opa, é um alerta. Significa que o meu relacionamento com o Senhor, né, está afetado. E eu preciso corrigir isso. Preciso realmente alinhar isso diante da palavra de Deus. É aí que entra a fé, né? Porque às vezes a gente escolhe não obedecer. Espera aí, mas se eu tenho uma fé que é mediante a graça, né? A fé na palavra de Deus, então eu vou obedecer o que a palavra de Deus está falando. Eu não vou me omitir. Eu não vou fazer vista grossa ao meu pecado, mas eu vou obedecer aquilo que Deus está falando para mim, por meio da sua palavra. Capítulo 2, meus irmãos. Capítulo 2 não, perdão. Título 2, né? Subtítulo 2. Como se deve batalhar pela fé? Nós já respondemos 3 perguntas, né? 2 perguntas. Agora a terceira. Por quê? Por que batalhar pela fé? Por que nós devemos batalhar pela fé? E essa é a pergunta que a dona Marlene, né? A irmã Marlene, ela até estava falando aqui comigo, né? Que algo que foi um divisor de águas na sua vida foi o livro Mais que um Carpinteiro. Alguém já leu aqui? Josh McDowell, né? Eu recomendo, né, para todo irmão aí que não leu, é um livro muito bom. É um livro que realmente traz evidências das Escrituras, né? E ele é muito dessa área da apologética, mas ele tem uma história por trás disso, né? Ele teve problemas de relacionamento com seu pai, ele passou uma vida de sofrimento, né? Ele é um ex-ateu, né? Então, esse foi um livro assim que marcou muito, né, a minha caminhada cristã. E eu, vira e mexe, eu tô relendo, né, alguns tópicos ali. Muitas dessas informações que eu coloquei aqui são coisas que eu lembro da leitura que eu fiz há muito tempo. Então, o versículo 4 de Judas, ele diz assim: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, acompanhando no seu material, o modo de ação dos falsos mestres começa de maneira sorrateira. Quando o texto usa a expressão com dissimulação, ele diz que entraram furtivamente, ou seja, entraram secretamente e nem foram notados. Entraram vagarosamente e silenciosamente. Em outra versão bíblica fica mais clara a expressão: entraram sem serem notados. Então Judas aqui, ele está indicando que as circunstâncias que fizeram com que ele tivesse que mudar o conteúdo da carta, que estava planejando escrever, né? Haviam irmãos, haviam falsos mestres, na verdade, né? Que eles estavam entrando sorrateiramente, né? Dissimuladamente, estavam ganhando um irmão aqui, outro irmão ali, desviando um irmão aqui, outro ali. Então, isso era muito pernicioso, né? Como se fosse uma infecção, né?
Ela começa pequenininha, mas aí ela vai tomando, vai ganhando força, as bactérias vão se multiplicando ali, daqui a pouco chega um momento que fica incontrolável, né? Você não consegue controlar mais. Então, Judas ele muda o teor da sua carta porque ele reconhece a importância disso daí. E é interessante, né? Porque nos filmes de suspense, meus irmãos, os melhores filmes, né? Os mais impactantes, aqueles que você lembra, são aqueles que o final ele é totalmente diferente do que você achava, né? Você se surpreende. Nossa, mas esse daqui é o assassino? Esse daqui é o culpado? Geralmente é dessa forma, né? Então Judas está dando um spoiler aqui a esses irmãos. Olha, esses caras aí, eles estão entrando sorrateiramente, dissimuladamente, mas eu vou expor eles agora por meio dessa carta. E isso traria muito encorajamento a esses irmãos. Eles, além de estarem guardados, chamados e amados por Cristo, eles estavam agora sendo orientados pelo seu pastor a defender, a batalhar na fé. Então, o modus operandi dos falsos mestres era sutil, sem muito alarde, mas aos poucos, em uma situação aqui, outra acolá, iam minando, deturpando o ensino apostólico. Satanás ele pode ser qualquer coisa, mas ele não é burro. Ele tem as suas estratégias. Ele ataca tanto externamente, por meio das perseguições, né, por meio das prisões que aconteciam, mas ele ataca também internamente, no meio do nosso arraial. E é por isso que cada um de nós tem a responsabilidade de identificar, de corrigir, de estar atento, zelando pela sua fé. Por obrigação? Não. Porque nós somos gratos a Deus pela salvação que Ele nos deu. Aqui vale lembrar que diversas estratégias em nossos dias são muito presentes, como, por exemplo, o carisma acima do conteúdo, as bajulações, o excesso de valorização do eu, né? A mensagem motivacional exagerada. Tudo isso os irmãos precisam ficar atentos, né? Porque isso não pode se sobrepor ao conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem precisa ser puro, simples e fiel. Ele não pode ser uma adição à palavra de Deus. Paulo fala a Timóteo que toda palavra ela é inspirada, ela é boa, né, para a repreensão, para o estudo. Então a palavra de Deus ela é suficiente, meus irmãos. Você não precisa adicionar mais coisa e você também não precisa suprimir nada dela. Ela é suficiente. Paulo menciona os falsos irmãos que sorrateiramente se infiltraram nas igrejas da Galácia, lá na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: essa questão foi levantada porque alguns irmãos infiltraram-se em nosso meio, para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Então, aqui, meus irmãos, nesse terceiro tópico, ele irá dizer aqui, né, no versículo 4 de Judas, ele vai falar que havia um ensinamento que era totalmente contra as Escrituras, que era a libertinagem, né? E que nós encontramos isso lá em outras cartas também, na carta de João, nós encontramos isso na carta de Filipenses, na carta de Paulo aos Efésios, em muitas outras cartas isso era muito comum. Por quê? Como eles compreendiam a salvação por meio da graça, eles achavam que essa liberdade dava lugar a eles para fazer o que eles queriam. E isso era simplesmente negar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Timóteo, ele diz assim também: aqueles que penetraram sorrateiramente nas casas de mulherzinhas sobrecarregadas de pecados. Na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala isso. E Pedro também fala, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro, numa passagem praticamente idêntica, profetiza acerca dos que, à semelhança dos falsos profetas de então, introduzirão dissimuladamente falsos ensinamentos no meio do povo.
Então essa era uma realidade daquela época, e é uma realidade da nossa época também. Nós precisamos estar atentos aos falsos mestres, aos ensinamentos que atacam os fundamentos da nossa fé. Continuemos no nosso livro. O aparecimento de tais indivíduos no meio da comunidade cristã não era e não é algo novo. Foi algo anunciado há muito tempo. A expressão "foram antecipadamente pronunciados" significa escrever antes. A ideia é que tal realidade já foi anunciada há muito tempo, fazendo assim a descrição dos alertas e condenação contidos no Antigo Testamento. Então, esses indivíduos, segundo Judas, eles eram os ímpios, eles não praticavam a piedade, eles não seguiam a Cristo, não obedeciam aos ensinamentos de Cristo, pois o falso ensinamento deles tocava no comportamento cristão, transformando a graça de Deus numa licença para o pecado. Isso não é nada menos do que falta de piedade, de reverência e de temor a Deus. Isso é negar a Cristo. Então, por que nós devemos batalhar pela fé? Porque esse mau ensino, essa modificação do Evangelho, ela pode contaminar aqueles que ainda são iniciantes na fé, que são nécios, neófitos. Então, dentro da igreja há vários tipos, né, de irmãos. Alguns irmãos estão iniciando agora na fé, outros já estão no meio da caminhada, né? Outros já estão um pouquinho mais desanimados. Então, tudo isso, meus irmãos, é motivo, né, para nós estarmos sempre batalhando pela fé, encorajando uns aos outros, suportando uns aos outros. Olha, não é assim, você precisa olhar para frente, precisa prosseguir. Lembra do que Paulo disse aos Filipenses? Deixando as coisas, uma coisa eu faço, né? Deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, né? Para alcançar o quê? O chamado celestial? Eu esqueci do versículo. A coroa celestial, alguma coisa assim. O prêmio da soberana vocação. Amém. Então, nós devemos nos ajudar, nos auxiliar. Por quê? Porque somos chamados, somos amados e somos guardados. Precisamos cuidar um dos outros. O erro, então, é apresentado para transformar em libertinagem a graça de Deus e negar o senhorio de Cristo. Enquanto eles negavam o senhorio de Cristo, o autor da epístola se apresenta como escravo de Jesus. A libertinagem é irreverência a Deus. Eles estavam distorcendo a mensagem da graça de Deus para levar e ensinar uma vida imoral, uma vida libertina. Automaticamente é a negação do senhorio de Jesus. Ou seja, Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nos livrar do nosso pecado. Então, por que eu vou me debruçar em cima daquele pecado que matou o meu Senhor? Isso é negar a Cristo. Eu preciso compreender isso, porque o maior ofendido, a ofensa maior é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, Judas está falando, olha, libertinagem significa você negar a Cristo. A palavra libertinagem significa usar a liberdade moral para objetivos imorais, uma vida de lascívia. Eles torciam a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjarem uma desculpa para a sua vida imoral. Qual é o problema disso, meus irmãos? De você viver uma vida de lascívia, uma vida entregue ao seu pecado. Significa que, se você está se entregando ao pecado deliberadamente, significa que você está rejeitando a salvação que Deus lhe deu. E essa graça, ela não foi de graça, custou a morte do nosso Salvador, né? No entanto, o Senhor, Ele ressuscitou, né? E a morte, ela foi vencida, né? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Por meio do sacrifício de Cristo, a morte foi vencida. Então, de certa forma, é uma rejeição da cruz de Cristo, é uma rejeição da obra salvífica do nosso Senhor,
E isso é muito sério em nossas vidas. Por quê? Somos pecadores. Ok, nós pecamos. Mas permanecer no pecado é outra coisa. Significa que eu não entendi ainda a gravidade do meu pecado e a gravidade da morte do nosso Senhor na cruz. Eu preciso me arrepender, preciso voltar para si e voltar a uma vida de obediência. Romanos capítulo 13, do versículo 3 ao 14, 2 versículos. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Nós precisamos diariamente ser revestidos de Jesus Cristo. Precisamos ser achados em Jesus Cristo. Precisamos diariamente nos debruçarmos para conhecer cada vez mais o nosso Senhor. E Ele vai nos enchendo de graça, a graça do Senhor vai nos capacitando, e nós poderemos, dessa forma, obedecê-lo com alegria. A graça de Deus mencionada por Judas é uma referência ao Evangelho de Cristo, que é oferecido graciosamente aos pecadores, trazendo-lhes perdão, justificação e santificação da parte de Deus, sem quaisquer condições e merecimentos da parte do homem. O ensinamento bíblico é que a graça de Deus nos foi dada para nos fazer santos. E o erro dos ímpios, o contraste, era transformar aquilo que deveria promover essa santidade numa licença para a imoralidade. Então, enquanto os irmãos que procuravam obedecer a Cristo, eles usavam essa graça para fazer deles cada vez mais santos, cada vez mais santificados, havia um grupo lá de libertinos que eles usavam essa graça, eles barateavam a graça, né, de tal forma que era uma licença para a sua imoralidade, para se lançar na cultura da época, né? Que a cultura da época era essa, né? E aqui nos nossos tempos também, meus irmãos, nós estamos vivendo dias cada vez mais difíceis, né? Em que há muitas deturpações, muita libertinagem, muita facilidade. Então, nós precisamos estar atentos, precisamos estar sempre sendo capacitados pela graça do Senhor. Então, há um contraste aqui que eu gostaria de fazer. Na época de Judas, eles usavam a graça como desculpa para o pecado. Então, hoje, o que as pessoas geralmente dizem? Deus é amor, então posso viver como eu quiser. Se Deus é amor, por que Ele vai me punir? Por que Ele vai me disciplinar? Eu não acredito nesse Deus. Então, por aí você já vê que a pessoa não tem a fé que vem do Senhor. Ela não tem o entendimento de que a fé ela está intimamente ligada à palavra de Deus. E se eu creio no Senhor Jesus, eu creio na sua palavra. Não é um salto no escuro, mas é a compreensão de um fundamento, né, de que aquilo tem um respaldo histórico, ela tem um respaldo de testemunhas oculares, e ela tem todas as evidências possíveis. Na verdade, quem não tem a fé são aqueles que não acreditam no Senhor, né, achando que o Jesus Cristo não existiu, né, o Jesus Cristo histórico, mas existem evidências para isso, existem todas as evidências possíveis. Eu recomendo esse livro, Mais que um Carpinteiro, para os irmãos se aprofundarem nesse tema. Naquela época, rejeitavam a autoridade apostólica. Hoje, a rejeição da autoridade bíblica, há uma rejeição da autoridade bíblica e da igreja também. Naquela época, a imoralidade sexual eram feitas nas festas pagãs. E esses irmãos que estavam na libertinagem usavam também nas festas cristãs. Hoje, a promiscuidade, a pornografia, elas são normalizadas, cada vez mais normalizadas entre os cristãos. Então, isso é de forma sorrateira, ela não começa com alarde, ela vai se disseminando, ela vai sendo minada. Então, nós precisamos estar atentos a isso, não normalizar o pecado.
Na época de Judas, havia ganância e exploração religiosa. Hoje nós temos a teologia da prosperidade, a manipulação dos fiéis. Naquela época, falsos mestres com aparência piedosa. E hoje, influenciadores cristãos que vendem a fé como produto. O importante não é alcançar as pessoas, mas é vender a si mesmo. Né? Eu, em primeiro lugar. Então, hoje, a situação está dessa forma. Romanos capítulo 6, versículo 1 a 2, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo fala em outra parte que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quer dizer que se eu pecar, quanto mais eu pecar, mais a graça vai aumentar. É isso? Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando como é que eu vou me lançar ao pecado, sendo que eu fui alcançado pela graça, e essa graça me santifica dia após dia. Essa graça, ela me faz santo, separado, chamado, amado e guardado no Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. 1 de Pedro também fala sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 2, 16 e 17. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Em dias, meus irmãos, em que a fé reformada ela está tão proeminente, né? Isso já há muitos anos, o conceito da graça ele foi muito difundido, né? Muito espalhado, né? E isso é ótimo, né? Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. No entanto, essa graça que nós temos, essa certeza, essa perseverança dos santos, não é um ingresso para que eu caia numa vida de pecado. É por causa dessa graça que eu devo ser cada vez mais diligente, cada vez mais cuidadoso com a minha salvação. Eu preciso exercer a minha salvação todos os dias em Jesus Cristo. Então, concluindo, meus irmãos, aí no seu material, uma fé digna de ser crida é também digna de que batalhemos por ela. Você entende isso? Você consegue compreender isso? Jesus Cristo é digno para você? A fé que Ele lhe deu é digna que você batalhe por ela? O melhor método para a erradicação do erro ainda é publicar e praticar a verdade. Precisamos tornar clara nossa posição, com palavras e obras, em favor da verdade e contra as falsas doutrinas. Palavras e obras. Não é um discurso vazio. É você colocar o evangelho na prática, no seu lar, no seu trabalho, aonde você se relaciona com as pessoas. De que adianta você falar, proclamar o evangelho e as obras que você está mostrando, os frutos que você está demonstrando, como que você acha que as pessoas, como que você acha que as suas obras irão glorificar a Cristo se você não está fazendo a vontade de Deus? Conhecer a Cristo não é somente conhecê-lo intelectualmente, mas é vivê-lo na prática todos os dias. Quase sempre é no vácuo deixado pela negligência e descaso em proclamarmos todo o conselho de Deus, que proliferam as seitas e heresias. Quando a verdade silencia, as opiniões falsas parecem plausíveis. A verdade amordaçada é uma contradição e impropriedade, pois a verdade é sempre o argumento mais forte. Vimos um perigo apresentado na epístola de Judas, que não está distante da igreja contemporânea. Os cristãos precisam manter a sensibilidade para detectar tal perigo. Se ele for identificado logo no início, fica mais fácil resolver a situação. Mas, uma vez enraizado, ficará muito mais laborioso resolver o problema. E assim, a Epístola de Judas é um guia prático para identificar
e confrontar o ensino doutrinário ao que Jesus ensinou. Muito do que está acontecendo hoje nos nossos dias é culpa de nós mesmos, né? Por conta das mensagens que são diluídas, as mensagens que são feitas para afagar o ego do ouvinte, né? A centralidade no eu, né? A mensagem motivacional, o anseio em encher a igreja, tudo isso faz parte é culpa de nós mesmos. Mas nós que estamos continuamente se aprofundando na palavra de Deus, nós precisamos batalhar contra isso. Precisamos batalhar pela sã doutrina, que é todo esse conjunto de características que defendem o Evangelho, fazendo dessa forma uma defesa da sã doutrina. Então, partindo já para as aplicações, né, de maneira bem objetiva, né, nós já estamos aí, já vai dar 11 horas, né? O próprio irmão de Jesus destacou sua posição de servo, escravo no reino de Deus. Sua honra e glória era servir com humildade e submissão. Eis um exemplo que deve ser seguido, por quem tem a misericórdia, graça e amor multiplicados em sua vida. Então, se você tem tudo isso multiplicado na sua vida, meus irmãos, vamos nos comportar como verdadeiros servos, verdadeiros escravos do Senhor. E o servo não faz a sua própria vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. Ele admite o senhorio de Cristo em sua vida, portanto não faz mais aquilo que me agrada, aquilo que agrada a você mesmo, mas a vontade do seu Senhor. Outra aplicação: sempre que uma verdade essencial da fé cristã for atacada, os verdadeiros servos de Jesus devem perceber a urgência de resolver a situação perigosa. Nem sempre é uma tarefa fácil de resolver. Vai exigir esforço, sabedoria, piedade, amor, firmeza e muita orientação divina. Amém? Pela graça do Senhor, nós não temos esse problema no momento. No entanto, meus irmãos, o dia mal chega. E nós precisamos ter isso em mente. Que se um dia acontecer, nós precisaremos nos posicionar. Precisaremos batalhar pela fé. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos. Pai querido, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai, pelo teu amor, pela tua paz, que o Senhor derrama, Pai, em nós todos os dias, Pai. Pai, como é maravilhoso, Pai, ser teu. Como é maravilhoso, Pai, estar aqui com os meus irmãos, ajudando, Pai, encorajando uns aos outros. Cada um, Pai, ajudando, Pai, com a palavra, orientando, Senhor. Isso é vida em comunidade, isso é vida de igreja. É o corpo de Cristo, Senhor, é a tua misericórdia sendo manifestada no meio de nós. Que o Senhor continue, Pai, nos orientando, nos guiando pelo teu Espírito Santo, Pai. Nos enche do teu Espírito Santo, Pai, para que possamos estar prontos, ó Pai, para qualquer tribulação, qualquer sofrimento, qualquer dificuldade, Senhor. Que possamos estar sempre com isso que o apóstolo Judas falou, Senhor, que somos amados, somos chamados, somos guardados em Cristo. Senhor, isso tem que estar vivo em nossas mentes, de tal maneira que possamos valorizar a cada segundo, Pai, a graça que foi derramada sobre nós. Nos leva em segurança aos nossos lares, Senhor, e mais tarde, Senhor, à noite, o Senhor possa nos dar um culto abençoado, que possamos nos glorificar, nos alegrar mais uma vez na Tua presença, Senhor. Abençoa o pregador essa noite, abençoa cada irmão que estará aqui, cada irmão que estará servindo, abençoa também os visitantes. Pai, que o Senhor possa falar poderosamente a nós, assim como o Senhor falou conosco nessa manhã. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.